E aí pessoal, eu sou Renan Trotsky e tô aqui para conversar hoje com vocês sobre Liga da Justiça versus Ruby, ou Os Heróis e Caçadores, a nova animação da DC. E, por incrível que pareça, é uma mistura muito louca de anime com as séries animadas aí da Warner Bros. Pois é, galera. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso com vocês, dá aquele like, fortalece aí o nosso trabalho e com certeza vai ser muito legal trazer muito mais conteúdo e fazer com que esse chegue a mais pessoas interessadas sobre esse tipo de assunto, beleza? Bom, por incrível que pareça, eu não vi nada, nem sabia da existência de Liga da Justiça e Ruby, porém, entretanto, todavia, involuntariamente acabei tropeçando nessa animação que, diga-se de passagem, é fantástica, galera. Por que eu tô falando isso? Primeiro, a DC vem fazendo algumas animações aí bem fraquinhas, né? E a última que eu lembro de ter assistido ainda no ano passado foi Batman e o Último Dragão, se eu não me engano. Se eu não me engano foi essa que eu assisti por último. E eu achei ela bem fraca, o final então nem se fala. No entanto, a DC vem trazendo essas últimas animações aí de um jeito assim bem, com uma qualidade bem baixa mesmo, né? Perto do que o universo DC apresenta em animações. Eu acho que a DC tem uma excelência sensacional com animações. Tem errado bastante nas últimas produzidas. Entretanto, Liga da Justiça e Ruby é uma animação que surpreende, pois é. Até porque ela foi lançada agora dia 25 de abril e mal se fala. Se você procurar na internet alguma coisa falando sobre, você não encontra as coisas falando sobre. Você encontra ali um trailer, alguma notícia, algum site que tem alguma coisa, mas você não encontra nada sendo falado sobre isso, né? Eu vi que alguns especialistas aí do meio das animações e tudo mais falaram sobre essa animação, mas no geral assim, uma divulgação bem baixinha mesmo, de fato. No entanto, quando você começa a assistir essa animação, você sente aquele gosto meio... será que isso é bom mesmo? Bom, essa foi a minha primeira impressão começando a assistir. Eu quase não dei atenção para essa animação. Até porque quando você começa a assistir aquilo, você não entende bulhufas do que está sendo apresentado para você. No entanto, aquela coisa, o que me segurou assistindo isso foi exatamente ver que a dublagem em cima dos heróis da DC era a dublagem da DC original. É aquela dublagem que nós estamos acostumados de ver as animações da Warner. E, tipo, nesse momento eu falei, ok, tem algo aí, né? E foi. E eu dei chance, até porque os primeiros 20 minutos, pelo menos, da animação é bem fraquinho. Primeiro porque você não consegue entender direito o que está acontecendo ali, o porquê os heróis da DC estão caracterizados daquela maneira e tudo mais tal. E a segunda parte é porque a história de início não te prende. Você fica ali perdido, você fica naquela situação. Caraca, o Superman, quando fala assim dos poderes especiais de cada super-herói, você vê uma questão ali meio RPG. É uma coisa que realmente ela faz com que você mergulhe no universo dos animes. Ou seja, essa animação ela é ambientada no universo da Ruby, né? Tanto é que o título dessa animação é Liga da Justiça e Ruby, Heróis e Caçadores, parte 1. Teremos uma continuação aí e eu vou deixar isso mais para frente. Mas, no entanto, é aquela coisa. Toda essa primeira parte ela é ambientada no universo da Ruby. Então, tipo, você vai ver ali uma coisa meio
eu não acompanho muito o universo de animes para poder dar detalhes assim de algo similar, mas você acompanha aquelas coisas tipo machados poderosos, super força, habilidades ali extremamente com detalhes exagerados, né? Não é uma coisa, por exemplo, quando você vê aqui o Batman com os bumerangues, são bumerangues tamanhos normais e tudo mais e tal, e a cultura japonesa já coloca tipo um machado gigante, uma foice enorme, é uma coisa bem bacana mesmo. Enfim, e isso é uma coisa muito legal, por quê? Sai dos parâmetros do que estamos acostumados, né, para entrar num universo tipo totalmente diferente, sacou? E isso é muito legal. Outra coisa que te ajuda a prender a atenção é que assim, você fica naquela coisa, o que está acontecendo, né? E diga-se de passagem, eu falo isso exatamente pelo arco do Batman nessa animação. Por quê? Porque realmente é o arco mais interessante e ao mesmo tempo o que te deixa preso para entender o que está acontecendo. Para quem já está acostumado com o universo da DC, é sempre o lado do Batman que explica boa parte da história de uma maneira geral. Enfim, outra coisa bacana é você ser apresentado para a Ruby e as personagens que complementam esse universo, né? Então, é muito legal você conhecer a Waze, que está dentro do arco do Batman, que para mim foi a personagem mais legal apresentada assim dessa novidade que eu não conhecia. Tem o Blake, Young, o Raoni, a Nora, a Lai e a Pirra, se é assim que se pronuncia, né? E da parte da Liga nós temos o Super, o Batman, a Mulher Maravilha, Flash, o Cyborg, a Jessica como Lanterna Verde e a Vixen. E é uma coisa muito louca, porque tipo, os rabiscos dessa animação, eles parecem avatares. E ali, de uma certa forma, a animação, ela te remete, quando você começa a entender do que se trata, ela te remete para uma realidade que parece que eles estão presos dentro de uma caixa de tecnologia. É como se eles fossem literalmente abduzidos para dentro de uma caixa e todo tempo você pensa ali que pode ser uma ameaça do Brainiac ou até mesmo uma armadilha de alguma caixa materna ou qualquer coisa assim. E isso é muito bacana porque você fica, caraca, o que é isso? O que são essas criaturas, né, e tudo mais. E para quem já conhece o universo da Ruby, a Ruby, ela enfrenta seres sobrenaturais. Então você passa a entender isso logo no início, mas você não sabe da onde vem essas coisas sobrenaturais e o roteiro ele faz questão de te explicar isso. Por isso até que o início da história é bem desinteressante, porque você não consegue ali de alguma forma identificar o que está sendo contado para você, mas você fica curioso para saber o que está acontecendo. Outro arco que aos meus olhos ficou muito sem graça, se torna até chato em determinado momento da animação. No entanto, é o arco mais importante de todos, que é o porquê da Jessica não conseguir ali desenvolver algum tipo de poder ou qualquer coisa assim. De início você pensa que é porque ela está sem o anel, mas não, né? E isso é uma coisa muito, muito bacana, porque também mostra um pouco do poder e da relatividade que é ser um Lanterna Verde, uma Lanterna Verde, né? Outra coisa que me pegou bastante, o trabalho em equipe. Nessa animação é muito legal ver a forma como as duas equipes trabalham, né? A equipe da Liga tem uma maneira de trabalhar juntos e a equipe da Ruby tem uma maneira de trabalharem juntos, e ali
quando você vê essas duas equipes ali tentando de alguma forma encontrar um denominador comum para conseguirem superar os desafios, as batalhas e tudo mais, isso acaba sendo bem interessante, porque eles trabalham de um jeito e a equipe da Ruby trabalha de outro. No entanto, é aquela coisa, é uma mistura meio que de Liga da Justiça e Justiça Jovem, sabe? A equipe da Ruby são crianças ali no começo da adolescência, enquanto a equipe da Liga da Justiça são adultos, quase idosos, né? Já com bastante experiência. Então, lidar com essa mistura, com esse embate de gerações e vê-los trabalhando juntos é muito legal. E é isso que o terceiro ato dessa animação ela oferece de melhor. A união, a junção dessas duas equipes para combater o Kilgore, né? Que é o grande vilão aí dessa história. Enfim, a animação, ela de fato é difícil de você querer experimentar, mas a partir do momento que você sente o sabor dessa coisa que está lhe sendo oferecida, você quer mais. E isso te segura até o final do filme com excelência. Dadas as devidas proporções, né? A partir ali do começo do segundo ato, por exemplo, você já passa a entender mais o primeiro e você tira esse gosto viscoso que deixa quando você começa a assistir a essa animação. No geral, Liga da Justiça Ruby, os Heróis e Caçadores, parte 1, é algo assim muito bacana de se assistir e também muito legal, até porque tem sim uma pontinha de uma militância aqui, uma pontinha de uma bandeirada ali, mas não é algo muito expressivo, né? O que dá um gosto muito mais legal de assistir essa animação. Você tem bastante aventura, você tem a questão do suspense, o arco do Batman é de fato o arco mais interessante, entretanto ali com alguns adendos eu achei uma coisa assim meio boba em algum ponto ali, em consideração a quem é o Bruce Wayne e o que é o Batman, né? Mas isso é uma coisa breve que o terceiro ato anula e ok, não faz diferença nenhuma, você vê que aquilo não vai seguir adiante com aquele dilema ou qualquer coisa do tipo, e isso é muito legal. Outra coisa bacana que eu gostei desse terceiro ato, a união das duas equipes, a forma como eles passam a se entender para combater o Kilgore é algo muito genial. É algo que eu vejo muito atualmente nesse conflito de gerações, né? O mais velho sempre achando que o mais novo não tem nada a ensinar e o mais novo sempre achando que o mais velho tem a visão errada das coisas, que não é bem por aí. É uma mistura ali de praticidade com responsabilidade e você vê essa coisa, essa mistura sendo dirigida, direcionada de uma maneira muito legal, principalmente até pelo arco do Super, né? Quando você vê o Super colocando ali aquela visão de experiência, aquela visão otimista, aquela visão de, olha só, vem cá, filho, é assim que funciona. É muito legal. Você vê que a Ruby ali é uma líder jovem que enfrenta conflitos ali como qualquer adolescente começando a sua juventude e ela tem problemas ali para liderar a equipe dela, tem problemas para lidar com situações de responsabilidade e quando o Super começa a ver a forma como ela trabalha, como a equipe age, o Super tenta ali de uma certa forma passar essa experiência. Só que
o Super tá com uma expressão adolescente. Todos estão com uma expressão adolescente, né? Apesar das idades e tudo mais. É muito louco ver isso, né? Porque você vê, tipo, os adultos tendo a chance de voltarem, pelo menos por alguns momentos, serem jovens, né? E você vê adolescentes, jovens, lidando com responsabilidades de adultos, salvar o mundo, salvar pessoas, acabar com criaturas sobrenaturais e tudo mais, tipo, é uma coisa, é um conflito muito bom. E é uma coisa também bacana que essa animação traz, é exatamente arcos de abordar ali um pouco mais de forma profunda Batman, Mulher Maravilha, Superman, com relação à parte da adolescência deles. É muito legal. Quando você tem ali algumas conversas, algumas interações falando sobre as dificuldades de ser jovem e as dificuldades de ser adulto, a bagagem que você carrega como adulto e a experiência que você está começando a adquirir quando jovem, é algo muito legal. Não tem o que falar, né? Porque cada fase ela amadurece de acordo com a sua vivência. Então, aquela coisa, eu que tenho quase 40 anos, diga-se de passagem, eu não posso colocar responsabilidades que eu vivo ou que eu passei para minha filha, que tem 3. Né? Imagina quando ela tiver, depois ali dos seus 13, as coisas que ela viveu, que ela vai passar, o que ela está passando, né? Até porque não somos pessoas iguais, somos totalmente diferentes uns dos outros, apesar de genética e tudo mais, da herança e tudo mais. Tipo, as nossas responsabilidades como adultos jamais serão as responsabilidades daquelas pessoas que estão começando a amadurecer e viverem suas vidas, né? Isso é muito legal. E é onde eu falo que, para mim, é o verdadeiro ápice da animação. É quando eles encontram esse denominador comum e passam a entender a responsabilidade da experiência com as novidades da juventude. Isso é muito legal. É tipo, é o pai aprendendo com o filho a jogar videogame, sacou? Pois é, você pode estar falando aí, mas é o filho que aprende com o pai a jogar videogame. Pelo contrário, muitas vezes a molecada de hoje supera seus pais exatamente por aprenderem maneiras novas ou se adaptarem a coisas novas muito melhores que seus pais. E isso é uma coisa muito legal. É uma experiência que essa animação ela traz e é muito bacana isso. Eu particularmente, quando eu me vejo ali falando, peraí, isso é muito legal. É da hora. Eu acho muito louco. Um arco muito bom que vai te mostrar bastante disso é o arco exatamente da Jessica Cruz, como Lanterna Verde. Você vê ela ali pensando de alguma forma que ela é totalmente dependente dos poderes do Anel de Lanterna Verde. E para quem já conhece as histórias do Lanterna Verde, sabe que o Anel potencializa o poder que você tem dentro de você, sacou? Então, quando você vê o arco da Jessica Cruz, o drama que ela passa com relação a isso tudo mais, você vai entender. Como eu te falei, de início é uma coisa chata, você fica assim, caraca, meu, por que colocaram ela nerfada desse jeito assim nessa animação? Mas você passa a entender com o tempo o porquê do que eles querem passar para você. É muito legal isso. E, diga-se de passagem, para quem gosta do universo da DC, é uma baita animação bacana para expandir o universo da DC. Por que eu tô falando isso? Tipo, o Batman, de uma certa forma, ele já tem pisado ali nesse universo oriental, né? Batman e o Último Dragão é uma dessas maneiras.
Batman Samurai é outra dessas maneiras de se adentrar a esse universo mais oriental e tudo mais. No entanto, né, você tem agora uma maneira mais, como é que eu posso falar, didática de ver animações da Liga da forma de anime. E pasmem, hoje eu descobri que existe alguns mangás da Liga da Justiça. Pois é. E eu achei muito legal isso. Bom, apesar dessas descobertas todas e tudo mais, e trazer essa novidade para vocês, né? Vocês podem conferir essa animação. Ainda não está no HBO Max. Eu tô falando isso para vocês porque quando eu vi que foi lançado no dia 25 de abril, o primeiro lugar que eu procurei foi lá. Não está. Beleza? Então, vocês não vão achar na HBO Max. Eu assisti pela rede, então procurem pela rede, é muito legal e com certeza é uma animação muito bacana para vocês curtirem com seus filhos e tudo mais, beleza? Bom, galera, vocês já assistiram? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Ah, Renato, tá falando merda. Ah, Renato, nada a ver isso que você falou. Deixem nos comentários, vamos conversar sobre tudo isso, beleza? Bom, peço encarecidamente que, se vocês ainda não conhecem o meu canal, sigam meu canal, sigam nas redes sociais, isso é bem importante. E, claro, compartilhem nas suas redes sociais, porque, de uma certa forma, fortalece bastante e mostra, principalmente para mim, que vocês gostam dos conteúdos que eu posto aqui, beleza? Bom, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!